Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Guilherme De Luca e estarei contigo nessa aula para que nós tenhamos a oportunidade imensa de estudar um pouco mais sobre ética e direito. Eu sei que muitas vezes a matéria de ética ela é negligenciada nos estudos de concurso público em geral. Mas por que ela é negligenciada? Justamente pelo fato dos alunos acharem que não é tão importante, etc. Mas se você pegar aí os editais das últimas provas, todos os exames têm cobrado, todos os exames têm exigido ética no serviço público. No caso, nós vamos estudar com base no edital da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, e você terá a oportunidade de analisar como que isso é cobrado, como que isso é exigido. Então, nós vamos falar um ponto a ponto, nós vamos trazer um paralelo dos principais elementos, das principais análises, tratando-se justamente desse assunto. A gente precisa entender e diferenciar. Mas, se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar com o professor Guilherme, eu vou deixar aqui para você o meu arroba, deixa eu digitar aqui para você, arroba Prof. Guilherme no Instagram. Manda lá e fala que você está assistindo essa aula e que você quer entrar no meu grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu sempre disponibilizo materiais, complementos de diversas áreas do direito, justamente para você estudar. Então, se você quiser depois, entra lá, mande sua mensagem. Vai ser um prazer imenso poder falar com você no arroba Prof. Guilherme. Combinado? Vamos começar? Vamos começar nossa aula, vamos começar nosso estudo e desmistificar a ética, a moral. Nós vamos entender tudo isso e um pouco mais que eu coloco para os senhores. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês, justamente falando de ética e falando de moral, é o quê? É a diferença desses dois conceitos. Se você está estudando pela primeira vez, deixa eu deixar claro aqui algo para você. Ética não é a mesma coisa que moral. A Fundação Getúlio Vargas adora misturar esses dois conceitos. Ética diverge de moral. Por quê? Ética, ela se figura como algo superior à moral. Ela se mostra como algo muito mais forte, muito mais denso que a própria moral. Como assim? Vamos analisar a origem etimológica dessas palavras. Professor, mas até isso tem, porque cai bastante. Quem estuda em áreas policiais, por exemplo, outras bancas como a FCC, sempre colocam esse tipo de questões. A derivação da palavra ética e a derivação da palavra moral. Prometo que não é muita coisa em latim ou grego, não, mas isso você precisa saber. Ética, ela deriva da palavra grego, ethos. Olha aí na sua tela, estou circulando aí para você. Deriva do grego ethos, e que quer dizer modo de ser, caráter e costume. Já a moral, ela é do latim mos, e que significa para a gente a palavra comportamento. Portanto, ética é diferente de moral. Professor, mas não entendi na prática. Poderia dar alguns exemplos? Simples. A moral, ela é algo passageiro. A moral, ela é algo temporário. Por que a moral é algo passageiro ou temporário? É simples. O que é moral hoje pode não ser moral daqui a uns anos. Você tem Facebook? Se você tiver Facebook, você abrir seu Facebook, ele tem um negócio lá, você pega lá, memórias do Facebook. Você vai olhar lá, e você vai ver, você vai ter a oportunidade de perceber que ele vai trazer lembranças de 10 anos. E você vai falar assim, nossa, que corte de cabelo horrível. Nossa, que roupa horrível. Ou, nossa, por que eu escrevi esse texto apoiando a Dilma ou o Aécio Neves na eleição passada? Você vai ver que seus posicionamentos, suas coisas, tudo muda. E isso está relacionado à moral. Porque a moral, ela acompanha essa evolução da sociedade e do grupo que você está inserido. Então, algo que a gente vive hoje, daqui a um tempo, pode não ser mais visto como um preceito moral.
Vamos imaginar a roupa de praia. Hoje a gente vai com roupa na praia muito mais desinibida. Sungas, biquínis muito mais cavados. Talvez há 30 anos, esses biquínis de hoje seriam vistos com uma forma mais escandalizada. Mas o que mudou? Mudou a sociedade, mudou a moral. E é interessante que a moral, ela evolui conforme a sociedade evolui. Num passado, a mulher não tinha direito a voto. Hoje a mulher é presidente. Então, muitas coisas reverberam e transformam. Então, essa é a ideia de moral. A moral, palavra mágica, ela se transforma. A moral, ela se modifica, porque ela está ligada ao comportamento das pessoas. Comportamento esse que sempre se modifica. Agora, por sua vez, nós também temos que considerar a existência da ética. Que nós começamos falando da ética. E o que é a ética? A ética é algo mais enrijecido. A ética é algo mais único. Como assim? A ética é algo que ela se perpetua no tempo. E ela avalia os comportamentos morais. Por conta da sua estabilidade. Por conta dessa rigidez que ela tem. Então, algo que a gente entende como ético hoje, vai ser ético amanhã, foi ético no passado. Quer um exemplo? Se eu pegar um revólver e matar alguém, vai ser visto como algo errado no passado, no presente e no futuro. Quer dizer, no futuro a gente espera que seja, né? Mas se a gente for parar do contexto desde a Bíblia, Caim matou Abel, sempre matar alguém foi algo errado. Então a ética, ela está ligada a isso, a essa coisa que perpetua, a essa coisa que ela persiste ao longo dos anos. Diferente da moral, que conforme a sociedade se transforma, a moral se ajusta. Então, algo que eu via hoje como certo, pode ser que amanhã não seja certo. E a ética, independente do que eu acho ou não, a gente sabe o que é. Se eu falar paz, o que é paz? Todo mundo vai associar paz com um aspecto, uma qualidade intrínseca de estabilidade das nações, das pessoas. Isso não quer dizer que eu viva a paz. Então, a paz ela pode ser um conceito ético. Agora, se eu falar o cabelo nevou. O cabelo nevou é algo que eu acho horrível. É algo da moda. Que talvez quem fez o nevô hoje, daqui a um tempo, vai olhar e vai falar assim, meu Deus, como eu era cafona e fazia isso. Por quê? Porque isso acompanha a evolução social. Então, a gente pode falar de forma indubitável, de forma tranquila, que a ética e a moral, elas estão associadas a essas condições que eu coloco para você, a esses elementos que a gente demonstra, que a gente analisa. Então, a ética, ela é o modo de ser, caráter e costume, porque, inclusive, ela serve para avaliar o comportamento moral. Agora, a moral não serve para analisar a ética, porque a moral é pequena, a moral é limitada, a moral é temporária. Essa é a grande distinção que você precisa saber nesse início de aula. Outro ponto importante que eu vou mencionar para vocês, que é importante, mas não com a abrangência da ética e da moral, é que diz respeito a valores e virtudes. Valores são preceitos morais ou regras sociais. O que isso significa para nós? Significa para nós, automaticamente, que os padrões de conduta que são mantidos dentro de um indivíduo, ou seja, vai levar sempre em conta o contexto que ele está inserido. Então, se a pessoa ela é do crime, vamos analisar o contexto que ela foi criada. Ela foi criada numa área periférica, com pessoas marginalizadas, sem acesso à educação, cultura. Por isso que ela se tornou do crime? Pode ser que sim. Não estou generalizando, tá? Não é uma máxima. Mas é um exemplo. Aquela pessoa que é bandido, qual que é o contexto? Foi criado sem pai, sem mãe, foi abandonado, sofreu. Um estuprador. Você vai analisar, a psicologia fala muito isso, né? Sempre tem ali um caso de assédio sexual, que ele sofreu um abuso na infância. Não generalizando, deixando isso claro. Mas os valores que nós carregamos, sejam eles positivos ou negativos, estão inseridos justamente no nosso modo de criação,
no modo pelo qual nós fomos aí aportados, que nós fomos aí levantados. Por isso que a gente fala isso, né? Que os valores são preceitos morais ou regras sociais e que estão aí atrelados à sociedade que a gente está inserido. Agora, isso que eu falei para você, então, é dos valores, né? Os valores, eles se relacionam à nossa subjetividade. Por outro lado, nós temos também o conceito de virtudes. E as virtudes, o que seria virtude? Como que a gente pode definir? A virtude, ela nada mais é que uma capacidade que a gente tem de escolher, de optar aquilo que a gente entende como certo, como correto. Então, sempre que eu tenho duas opções de escolha, a virtude, ela me possibilita ir no mais adequado. Ela possibilita eu ir no mais ajustado. Isso que é a ideia que eu tenho para vocês de virtude, que nós colocamos, que a gente analisa dentro do nosso campo de compreensão. Isso é muito importante para a gente entender. Beleza? Bom, eu queria fazer uma outra abordagem. Eu queria voltar um pouquinho na ideia de ética e moral. A gente vai falar bastante de ética e moral ainda. Só fiz uma mera introdução, mas a gente vai fazer uma compreensão geral. E quando eu falo para você da ética e da moral, a gente precisa analisar a seguinte coisa. A ética, ela vai ser vista como uma ciência do comportamento moral. Lembra que eu te falei lá no começo que a ética, ela é capaz de analisar a moral? Pois é. A ética, justamente por ela ser superior, ela analisa nossos comportamentos morais. E a função é analisar, verificar se a moral está aplicando de modo correto. Agora, a moral, ela vai analisar os comportamentos individuais ou do pequeno grupo. Ela vai criar normas. Anote isso. Quando eu falo para você, olha, isso é muito importante. Quando eu falo para você de moral, eu posso dizer tranquilamente que a moral, ela é igual a norma. Por que a moral? A moral, ela é normativa. A moral, ela cria normas. Ela cria condições. Por que ela cria condições? Porque as normas, na maioria das vezes, elas serão ajustadas, elas serão condicionadas de acordo com o quê? De acordo com o contexto social que nós vivemos, de acordo com o aspecto social que nós estamos inseridos. Vou dar um exemplo para vocês. A norma, ela é um reflexo da sociedade. Vamos imaginar nas questões da internet. Muitas coisas que acontecem na internet hoje estão querendo regulamentar a IA. Por que está regulamentando a IA? Porque a IA é algo que está se inserindo na sociedade. Vamos dar um outro exemplo. Há um tempo, vou dar um exemplo um pouco pesado. Dentro de um transporte público numa determinada cidade, a pessoa, ela se valeu ela teve um comportamento sexual, individual, imagine que seja, você aí de casa. Eu gosto de falar assim no vídeo, né, quando não é ao vivo, porque eu não sei quem está assistindo com você aí. Mas esse homem, ele teve esse comportamento individual sexual, de cunho sexual, e o resultado foi que ele expeliu o sêmen na menina que estava ao lado dele. Isso repercutiu na TV, repercutiu na mídia, de uma forma assim absurda. Por quê? Porque onde já se viu um imbecil desse, ele ter esse tipo de comportamento e a lei ser branda? Porque a lei, na época, não tinha uma tipificação penal para quem tinha esse tipo de conduta. Então, o que foi que aconteceu? Qual foi a consequência disso? A consequência disso foi que, por conta da sociedade hoje ela ter posicionamentos intolerantes em relação ao abuso sexual, houve uma pressão popular para que se criasse uma norma. E, em cima disso que aconteceu, não voltasse a acontecer novas situações. Não voltasse a acontecer novos casos. Então, isso é uma coisa que a gente pode repercutir, reproduzir, que aconteceu. E é um reflexo de como a moral, muitas vezes, ela é normativa. Por falar em moral normativa,
a gente não pode deixar de considerar automaticamente a seguinte situação. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Ah, não consigo fazer, não tem problema. Eu vou fazer um retângulo achando que dava para usar o slide. Mas eu vou pegar um slide qualquer aqui e fazer uma distinção. Nem precisa olhar no texto, mas vamos lá na tela. Ele está falando de moral, né? O que acontece, pessoal? Eu estou falando que a moral... eu vou digitar para você. A moral, ela é normativa. Beleza, lindo, maravilhoso. Mas a moral, ela tem um processo até chegar à norma. E esse processo que nós temos até chegar à norma, no direito, ela se chama de, basicamente, teoria tridimensional do direito. O que seria a ideia de teoria tridimensional do direito? O que a gente pode definir? Como que a gente pode destacar de uma maneira geral? É mais ou menos o seguinte, ó. Vamos lá escrever para você observar. Teoria tridimensional do direito. Ela foi criada por um jurista já falecido, Miguel Reale. Não é o Miguel Reale filho, não. É o Miguel Reale pai. Nessa teoria, ele falava que o direito, ele tinha... Eu vou fazer um desenho aqui para vocês não me xinguem, tá? Mas o direito, ele era uma relação triangular. Faz conta que isso aqui é um triângulo, tá, gente? Isso é um triângulo que eu fiz para vocês. Olha que lindo. Por que o direito é uma relação triangular? Porque o direito é baseado em fato, o direito é baseado em valor e o direito, ele é baseado em norma. Fato, valor e norma. E a norma, ela não deixa de ser um caráter da moral. Lembra que eu falei para você que a moral é normativa? Pois é. Vou dar um exemplo para você. Sempre que acontece um fato, o fato nada mais é que um acontecimento social. Ele pode ser relevante ou não. Óbvio que para o direito ele precisa ser relevante. Se eu pegar uma caneta e jogar no chão, é um fato irrelevante. Se eu pegar a caneta e furar o olho de alguém, aí é relevante. Jogar a caneta no chão é irrelevante. Furar o olho de alguém com a caneta é. Então, o fato é um acontecimento social relevante. Outro ponto que nós temos é o valor. O que é a ideia do valor? Valor é a importância dada ao acontecimento. Essa é a ideia. E sempre que acontece um fato que a pessoa dá importância, cria-se a norma, que é uma regulamentação de conduta. Vamos dar um exemplo para vocês? Para facilitar essa situação, é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que acontece uma situação e isso gera muita repercussão e impacto na sociedade. A sociedade fica mais indignada porque não existe lei para tratar daquele assunto. E por conta disso, eles pressionam o legislativo para que o legislativo crie uma norma, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Que é na prática. Nós tivemos diversas situações. Aliás, qualquer norma, ela passa por esse processo de fato, valor e norma. Exemplo que eu posso dar. O caso da Daniela Pérez. Daniela Pérez, para quem não se lembra, tem uma série na HBO, vale a pena assistir depois que você passar no concurso, né? Agora é foco. A Daniela Pérez, ela foi morta de uma forma muito brutal pelo seu então namorado ou colega de cena, algo assim. E a morte dela foi muito brutal e ele pegou uma pena muito pequena. Ou seja, teve um fato. Qual foi o fato? A morte brutal da Daniela Pérez. Qual que é o valor disso? O valor que a sociedade ficou muito indignada por um crime tão brutal quanto aquele ter uma pena tão pequena. A pessoa sair praticamente impune. Então, dali, vamos aplicar um valor. A sociedade pressionou o legislativo para que o legislativo modificasse a lei de crimes hediondos. Então o legislativo atuou e criou-se uma norma. Qual foi a norma?
Aumentou-se o rigor para novos crimes semelhantes ao que aconteceu com a Daniela Pérez, para que a lei ela fosse mais severa para crimes hediondos daquela espécie. Então nós tivemos fato, valor e norma. Vale destacar aqui só uma observação, né? A lei penal ela não retroage para prejudicar o réu. Então, se aconteceu um fato e não tinha lei, infelizmente, né, não há que se falar em punição. Então, olha aí no quadro, conforme eu coloco para vocês. Vale destacar que a teoria de Miguel Reale, ela se aplica em qualquer situação, qualquer norma. Exemplo, o Papa morreu. O Papa morreu, o que o Lula fez? O Lula, ele deu um decreto informando que o Brasil estaria em luto por X dias. Lembro que isso aconteceu também com o Bolsonaro, quando a Rainha Elizabeth morreu. Então, qual que é a relevância disso? Fato. O Papa morreu, ou a Rainha morreu. O valor. O respeito soberano que o Brasil dá. A importância soberana, as relações diplomáticas que o Brasil dá. Qual que foi a norma? Vamos decretar que todas as repartições públicas vão ficar com a bandeira meio mastro, em sinal de respeito e luta oficial pela morte do Papa. Isso é muito comum de acontecer. Então são situações que vale destacar, que vale a gente apontar esse aspecto que a gente tanto traz e que a gente equaciona ao longo do nosso estudo. Beleza? Vamos reforçar outros dois elementos: virtudes e valores. Por que eu quero falar de virtudes e valores? Quando a gente fala de valores, os valores são os padrões de condutas que são mantidos dentro de uma sociedade, dentro de um indivíduo, por exemplo. Então, ele vai ser o reflexo daquela sociedade que ele está inserido. Gente, aquilo que pode ser considerado algo valoroso para mim, para você pode não ser. Exemplo, eu sou de uma família católica, fui criado com valores católicos. A Sexta-feira Santa, para mim, é um dia de respeito. Porque é o dia que a gente representa a morte de Jesus. Ponto. Mas esse valor, ele pode ser insignificante para alguém de outra religião. Eu sou budista. Ele vai ser irrelevante. Por que ele vai ser irrelevante? Porque a minha religião, ela não cultua Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de valores, os valores estão ligados também às influências da cultura de cada um. O Carnaval no Rio de Janeiro ele é muito forte. No interior de São Paulo, talvez a Folia de Reis, a festa junina, a festa do peão. No Nordeste, São João. E assim vai. Agora, quando eu falo para você de virtudes, as virtudes, elas estão relacionadas à nossa capacidade que o indivíduo tem, que as pessoas têm aí, de optar quando nós estamos diante de duas alternativas. Então, eu vou levar em conta meus valores, que os valores não diz respeito à influência que eu tenho, aquilo que eu carrego. Então, a partir dos meus valores, eu posso ter as minhas virtudes, escolher qual que é o melhor caminho, a melhor decisão. E aí a minha virtude, ela pode se pautar por dois tipos de situações. Quando eu falo das virtudes, elas podem se pautar por dois tipos de critérios. Quais são eles? Virtudes intelectuais, conforme eu coloco aqui no quadro para vocês, virtudes intelectuais e virtudes de natureza moral ou morais. O que acontece aqui na virtude intelectual ou moral? Elas são autoexplicativas. A virtude intelectual, ela está ligada ao meu estudo. Então, isso que você está adquirindo agora, se você estiver aprendendo esse conceito, isso é uma virtude intelectual. Porque você está estudando, você está buscando conhecimento, você está buscando um novo saber. À medida que você estuda, que você cresce, a virtude intelectual ela se desenvolve mais. Agora, a virtude moral não. Por que a virtude moral não? Porque quando a gente fala da virtude moral, ela está ligada com as experiências que a gente adquire ao longo dos anos.
ela está relacionada às experiências, às vivências que nós vamos aí levando em conta com o passar do tempo. Exemplo que eu posso dar para você. Eu tenho um cachorro e meu cachorro ele tem um tipo de comportamento quando está doente. Eu sou veterinário? Não. Sou advogado. Mas por que eu sei que ele está doente? Porque ele está moado, porque ele está triste. Mas como que eu adquiri isso? Passar do tempo. Fui observando. Outra situação. O tempo está feio. Eu vou sair na chuva, vou levar o guarda-chuva. Por quê? Porque o tempo está feio. Mas como eu sei que vai chover? Pode ser que eu não saiba que vai chover, mas a característica, o cenário, com tudo que eu já vivi, indica que pode chover. A virtude moral, ou as virtudes morais, elas estão muito ligadas também às experiências que a gente adquire das nossas famílias, né? Pai, mãe, etc. A gente adquire bastante esse tipo de experiência dentro da família. E aqui, a gente tem a oportunidade do quê? A gente tem a oportunidade de reforçar essas situações ao longo do tempo. E ela tem nome. Qual que é o nome dela? A virtude moral. Então, é um preceito importante para a gente entender. Só para destacar para você, a virtude intelectual, ela está ligada com o ensino e o aprendizado que eu vou adquirir ao longo dos anos. Então, a pessoa que sempre frequentou a escola, etc., sempre estudou, foi para a faculdade, elas vão tomar decisões muito mais de acordo com a virtude intelectual do que, por exemplo, uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta que não tem conhecimento dessa virtude. E que provavelmente ela carrega suas virtudes morais, que são adquiridas ao longo do tempo, com a força, com o hábito. Ela não depende aí de um estudo, mas basta o conhecimento que ela adquiriu. Então, são essas as grandes condições que nós temos. Para a gente poder fechar o bloco, vamos recapitular, então, os conceitos que nós tivemos a oportunidade de estudar ao longo desse primeiro momento? Nós falamos de ética. Quando a gente fala de ética, vale ressaltar alguma coisa. A ética, ela tem outros elementos que eu posso incluir também. A ética, ela é eterna, ela é coletiva, ela é geral. Por quê? Porque a ética, o que é ético hoje, ontem e sempre. Ela é coletiva porque aqui no Brasil ou lá na Coreia, a gente vai pensar do mesmo jeito. E por isso que ela é geral. Porque ela tem um consenso. Eu posso não colocar em prática, mas a gente tem um consenso. Diferente da moral, que ela é limitada, ela é temporária, ela pode inclusive, ela pode ser individual, inclusive, ou grupo. Deixa eu colocar aqui para você que está anotando. Então, a moral é limitada, porque ela pode se restringir ao tempo, diferente do que acontece com a ética. Valores. Valores são os preceitos morais de acordo com a minha vivência, aquilo que eu trago das vivências e experiências, eu colocaria para vocês. E a virtude ela pode ser moral ou intelectual. Moral porque é da minha experiência e intelectual porque ela está relacionada automaticamente com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu pude observar, que eu pude ver ao longo dos anos. Então, são essas as condições que nós temos. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro bloco. Trouxe bastante informações para vocês. Se tiver alguma dúvida, corre lá no meu @profguilherme no Instagram, manda lá, fala que você quer fazer parte do grupo, fala que você é do curso, que está estudando aqui com a gente, manda lá do concurso que você está estudando, que vai ser um prazer imenso poder ajudá-lo aí. Espero que você tenha gostado e te vejo sem falta aí num clique de mouse no próximo vídeo, fechado? Então vai lá, revise esses conceitos, faça as anotações, dá aí uma peneirada no que eu falei e eu tenho certeza que você vai tirar de letra na hora de desenvolver todo o seu conteúdo. Um forte abraço e até mais.